Foram feitas dentro do vestiário do Vasco após a derrota para o Bragantino. O ambiente ficou pesadíssimo. Alguns jogadores condenaram a atitude da diretoria em aplicar algo muito além da lei da mordaça. O presidente Pedrinho poderá pedir licença do cargo nesta segunda-feira. Interessado em fazer negócios com o Marinax, foi à Alemanha e participou de uma reunião com o grego bilionário. Bom, clima muito pesado no vestiário do Vasco após a derrota para o Bragantino, porque houve uma cobrança muito forte. Alguns jogadores pegaram a palavra pedindo para que cada atleta buscasse chamar a responsabilidade, dedicação redobrada, porque a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro passa a ser delicada. O Vasco briga contra o rebaixamento. Neste momento é ali que o Vasco se encontra. Teremos uma pausa para a data FIFA. O Vasco volta a jogar somente no dia 12 de junho, diante do São Paulo, no estádio do Morumbi. E ontem, após o jogo, a diretoria tomou uma decisão que acabou desagradando e muito a alguns jogadores, criando um ambiente ainda mais hostil. E eu vou te explicar. Após cada jogo, existe uma zona mista, onde todos os atletas passam por ali. Alguns falam, outros não. Decisão de cada atleta, que eu respeito muito. Alguns gostam de falar e outros não, com os jornalistas ali presentes. Ok? Sempre funcionou assim. O que ontem a diretoria do Vasco fez? Ela não só fechou a zona mista, como impediu que a imprensa registrasse a saída dos atletas passando pela zona mista. E causou um desconforto enorme em alguns jogadores. Por quê? A manifestação de cada um de querer ou não falar é algo democrático. A diretoria pode pedir para os atletas não falarem, o que é absolutamente comum. E alguns atletas gostariam de se manifestar. Alguns jogadores gostam de falar com os torcedores através dos jornalistas que ali estão presentes. Existem atletas comprometidos com o torcedor e que gostariam de dar alguma resposta ao machucado torcedor vascaíno. E a estes jogadores, a estes atletas, lhe foram tirado este direito de poder, por livre arbítrio, conversar com os jornalistas, porque nenhum atleta é obrigado a falar. E o Vasco toma uma atitude muito errada, porque às vezes é importante ouvir a manifestação do atleta para que a diretoria, algum membro da comissão técnica, possa olhar aquele atleta e saber um pouco mais do que ele pensa através destas manifestações democráticas que ontem o Vasco acabou impedindo, aplicando, além da lei da mordaça, né? Porque aplicou também a proibição dos jornalistas mostrarem as imagens dos atletas andando e saindo. Olha, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Para o Vasco, semana decisiva, vamos falar também sobre dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz, movimentação para o mercado da bola. Entramos nesse assunto do primeiro reforço do Vasco, que, na minha opinião, é o tempo para poder organizar agora esse time para treinar. O Vasco tem, nesse momento, o CEO, Carlos Amodeu, ocupando o cargo de executivo de futebol. A janela abre do dia 2 ao dia... A primeira janela do dia 2 a 10 de junho, que é a janela do Super Mundial, e também a segunda janela do dia 10 de julho ao dia 2 de novembro. E assim, o Vasco vai precisar ser criativo. O próprio Fernando Diniz, ontem eu questionei ele sobre as contratações, porque tu vai precisar, Diniz, não tem jeito. Vai precisar de reforços. O Vasco precisa. E o Vasco tem o Brian Rodrigues, que inclusive fez gol ontem nos playoffs do Super Mundial. O América do México tomou uma virada. Mas deu para ver que o Vasco pode contar com ele, se recuperou de lesão. E vai precisar, se tem que ir atrás do Brian, se vai precisar de um diretor executivo de futebol para isso, porque por enquanto o Amodeu está de interino. Já é mais uma situação, é algo que nós vamos questionar o Pedrinho agora na data FIFA, porque o Pedrinho está como chefe da delegação da seleção. Nós vamos estar, a partir de amanhã, cobrindo os treinos da seleção. E a primeira oportunidade que eu tiver de conversar com o Pedrinho, eu vou questioná-lo em relação
essa questão do diretor executivo de futebol, para trabalhar junto com ele e junto com o Diniz para trazer reforços. Vai precisar, não tem jeito. Se é para ir atrás do Brian, se é para ir lá no México, conversar com o América do México, que seja, que é necessário. Por exemplo, o Nico Lopes, o time uruguaio, está precisando de dinheiro, foi eliminado da Libertadores. Terminou em último. E o Nico Lopes, ele foi um atacante de 31 anos, foi importante. Foi decisivo na vitória do Nacional, lá na Arena Fonte Nova, entre o Nacional e o Bahia. Então é um jogador que tem 23 gols na temporada, tem sido um dos destaques do Campeonato Uruguaio. E sabe quanto o time uruguaio está querendo receber de multa rescisória? 5 milhões e meio. A multa rescisória dele está 1 milhão. Então é você chegar... provavelmente o Fluminense não vai fechar. É um jogador que está sendo especulado no Fluminense também, mas o Vasco pode tentar ir no mercado, tem que movimentar. Não tem jeito. Tem que movimentar, seja para trazer um atacante para ser a sombra do Verratti. O Verratti está precisando de alguém para ser concorrente. Tem um menino da base do GB, tem um Ryan que está desenvolvendo, mas vai precisar. Precisa contratar, precisa ser eficaz no mercado. Fala, torcida vascaína! Aqui é o canal Sou Mais Vasco News, trazendo as últimas bombas do mercado da bola. Se você é apaixonado pelo gigante da colina, se liga porque tem muita novidade boa chegando. O Vascão já está se movimentando forte nos bastidores, visando a próxima janela de transferências. E olha só que notícia interessante! Fernando Diniz está participando ativamente do planejamento e indicando nomes de sua confiança para reforçar o elenco. Uma das principais novidades é o interesse do clube em Gabriel Pirani, meia que está brilhando no DC United dos Estados Unidos. Segundo apuramos em conjunto com o VDG Cash, o jogador está avaliado em aproximadamente 16 milhões de reais. E tem um detalhe importante! Pirani já trabalhou com o Diniz no Fluminense, inclusive participou da campanha vitoriosa da Libertadores 2023. Mas o que torna essa negociação ainda mais interessante é a presença do empresário Giuliano Bertolucci. Ele é uma figura super influente no futebol e, pasmem, agencia tanto o Diniz quanto o próprio Pirani. E tem mais, Bertolucci já sinalizou que está disposto a colaborar com o Vasco nesta janela. A diretoria do presidente Pedrinho vê o negócio como viável dentro do planejamento financeiro do clube. E não para por aí. Temos informações exclusivas sobre outros alvos de peso. Balbuena, Brian Rodrigues e Richarlison estão na mira do Vascão. Essas negociações ficaram em aberto na última janela, mas podem ser retomadas agora. O departamento de futebol deixou uma impressão muito positiva com os empresários desses atletas, o que pode facilitar futuras conversas. Claro que para trazer reforços desse calibre, algumas mudanças serão necessárias. O clube pretende se desfazer de alguns jogadores com salários elevados para abrir espaço na folha. Inclusive, jogadores como Payet podem estar de saída. É importante ressaltar que o Vasco está trabalhando com muita seriedade e responsabilidade nessas negociações. Com Diniz no comando do projeto e parceiros estratégicos como Bertolucci, as expectativas são as melhores possíveis para o segundo semestre. E aí, torcedor vascaíno, o que achou dessas novidades? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Gigante da Colina. Um abraço a todos e Vasco da Gama!